Bom dia, André. Bom dia, Andréia, como vai? Tudo bem e você? Tudo certo. Bom, o que as empresas buscam hoje de um profissional aqui no Brasil, André? Olha, depende muito da empresa, né? Cada empresa fala uma coisa. Hoje a gente vê, por exemplo, tem aqueles termos da moda, né? Um dos termos da moda, por exemplo, que vem de um tempo pra cá é a famosa resiliência, né? A gente ouve falar muito disso, vê muito em anúncios. A gente até esquece do que significa resiliência, assim, qual é a propriedade mecânica, né? Resiliência é aquela propriedade, por exemplo, de uma esponja, ela voltar ao seu formato normal depois ela ser amassada, né? É isso mesmo. Então, assim, cada hora se fala uma coisa, né? Do que se busca, e a gente nunca sabe exatamente o que é verdade com isso, né? Eu só sei de uma coisa, né? A gente tem que estar preparado para cenários de contingência, assim, por isso temos que ser o mais adaptáveis possíveis, seja lá o que for, né? Mas ao mesmo tempo o país vive o tal também, a palavra da moda, expressão da moda, o apagão de talentos, né, André? Sim, entre outras coisas, né? Uma das coisas que eu acho muito importante é aquilo que a gente chama genericamente de meta-habilidade, a nossa habilidade para desenvolver novas habilidades, né? Quer dizer, não adianta, agora em algum momento podem dizer assim, não, agora o profissional do futuro tem que saber falar mandarim, né? Eu não sei se falar mandarim é tão importante, mas eu acho que é importante o sujeito conseguir, por exemplo, aprender qualquer língua que seja mais rápido que os outros. Isso já coloca em vantagem. Exatamente. Agora, o profissional, ele pode entrar na zona de conforto e deixar para segundo plano o gerenciamento da sua carreira? Sim, e isso frequentemente acontece. Falamos aí, por exemplo, de apagão de talentos, né? Temos aí, o Brasil hoje está vivendo uma situação muito peculiar, vamos dizer assim. Nós brasileiros hoje nós estamos vivendo um caso de amor conosco mesmo. Quer dizer, enquanto o mundo derrete, nós estamos aqui, o país da Copa do Mundo, das Olimpíadas, etc. e tal. E o mundo também está vivendo um caso de amor com a gente, né, André? Sim, né? Estamos com uma taxa de emprego razoavelmente boa. Então, hoje tem um cenário perfeito para que a gente entre numa zona de conforto, né? Quer dizer, nós estamos esquecendo até um pouco do que acontece no mundo. Quer dizer, Estados Unidos, por exemplo, está com uma situação de desemprego terrível, né? Cada vez que se tenta estimular a economia, lá a economia até dá alguns sinais de vez em quando de querer andar, mas a situação do desemprego, o emprego não anda. Na Europa também a situação está terrível, né? Então hoje nós vivemos uma situação que, como dizem os chineses, assim, né? O rabo não balança o cachorro, né? Mas nós estamos tentando balançar o cachorro, né? Quer dizer, enquanto o mundo derrete, nós estamos ali na crista da onda, tudo, acreditando realmente que agora vai, né? Vamos pro primeiro mundo. E talvez até a gente vai saber, né? Prever o futuro não é exatamente a minha especialidade, né? Mas eu vejo, por exemplo, o jornal espanhol El País, ele na semana passada e nessa semana fez uma série de reportagens falando sobre desemprego entre os jovens na Europa, mas na Espanha em particular. E inclusive o título da série de reportagens era Preparados, né? Isso é um trocadilho, uma brincadeira que em espanhol parado é desempregado, né? Então é preparado, né? E aquilo parecia história de terror, assim, né? Contando história, por exemplo, várias histórias de jovens que estão tendo dificuldades com trabalho, em diferentes níveis de formação. O desemprego na Espanha para pessoas com idade inferior a 25 anos está acima de 40%. E essa semana eles viveram ainda uma greve geral, né? Porque o governo ainda vai cortar benefícios para pensionistas, enfim. Do lado do governo, o governo está apertando mais ainda a situação, né? Mas se não fizerem alguma coisa, esse desemprego de mais de 40% vai continuar, né? Então, assim, existe uma situação mundial hoje que é muito ruim, nós somos a exceção e temos uma grande incerteza agora, principalmente para o ano que vem. Nós estamos em ano de eleições, tem muito governo público, muito dinheiro público na economia. A gente não sabe, por exemplo, o que pode acontecer no ano que vem, é uma grande incógnita, né? Então, assim, entrar numa zona de conforto agora, por mais que as coisas estejam bem, é uma estratégia, assim, perigosa, talvez. Agora, André, e como é que a pessoa faz para fazer um plano de carreira
E hoje, quais são os valores que são envolvidos nesse processo? O que as empresas procuram? O que a pessoa tem que fazer para não entrar nessa zona de conforto e para ficar se preparando para o que pode vir pela frente? Um plano de carreira hoje, um plano de carreira consistente, ele antes de tudo ele é um plano de aprendizado, e um plano de aprendizado mais focado nisso que a gente falou agora há pouco, que são as tais das meta-habilidades, né? É importante focar, desenvolver a capacidade de aprender novas habilidades, e não propriamente em aprender essas novas habilidades. E por incrível que pareça, isso não necessariamente tem um custo alto, pelo menos não um custo financeiro. É uma questão de preparo mesmo, uma questão de atitude, uma questão realmente assim de preparação, de aprendizado, etc. e tal. Hoje nós estamos numa situação, por exemplo, que a maioria das coisas que a gente precisa saber, com um pouco de boa vontade, com um pouco de disposição, a gente consegue, se não tudo, quase tudo de graça, né? É só questão da gente fazer a nossa lição de casa. Vai ali na internet e está tudo lá. O que é realmente importante nesse momento, fazer um plano de carreira para os anos aí que estão por vir, ou para o futuro próximo, ele certamente vai ser muito diferente do que era fazer um plano de carreira no passado. Antigamente a gente pensava muito em termos de estratégia, hoje a gente tem que pensar em termos de contingência, né? Uhum. Você escreveu um artigo muito interessante que você relembra do auge da reengenharia no final dos anos 80. Isso. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu também lembro dessa época, eu já trabalhava na Exame, e eu fiz muita matéria sobre a reengenharia das empresas. Exatamente. A reengenharia, por exemplo, ela veio na época porque ela mostrou para as pessoas que aquilo que a gente achava que nós aprendemos antes, que era tudo certo, que a gente seguia o manual, etc. e tal, não valia mais. As regras do jogo mudaram e as pessoas tiveram que mudar junto. Eu lembro, nessa época eu era estudante ainda, eu estava na faculdade. E eu ouvia histórias assim, começo da vida profissional, já entrava numa empresa, já via aquele pessoal que estava mais tempo, aí do nada ia todo mundo embora. E essas pessoas que sofreram com a reengenharia foram aquelas pessoas que fizeram tudo direitinho. Quer dizer, em algum momento alguém falou para elas, faça isso, estude não sei o quê, vá fazer uma pós-graduação, estude outras línguas, faça isso. Aliás, muito pelo contrário, nem falavam para ela fazer. Na época as empresas pagavam tudo, né? É verdade. As empresas investiam na formação. Então eram aquelas pessoas que pegaram aquele manual, né, o como ser um profissional bem-sucedido, aquela receita de bolo, fizeram tudo direitinho, de repente as circunstâncias mudaram e o chão se abriu debaixo dos pés dessas pessoas. De uma hora para outra, estava todo mundo obsoleto. Pois né? é. E olha que isso nem se deve tanto a uma situação de economia ruim na época, apesar de que ali em meados dos anos 80, etc., não foi lá a época mais maravilhosa do mundo, né? Mas isso era mais uma questão das empresas mesmo. Com uma economia ruim, com uma crise mundial, como a que a gente está vivendo, que eventualmente pode se agravar, um cenário desse pode ficar ainda pior. Então não adianta, a história já mostrou para nós que seguir um manualzinho, um planinho maravilhoso, pode não ser uma boa estratégia, né? Eu não sou exatamente um especialista em carreiras, eu sou um especialista em finanças, né? Eu venho do mundo da Bolsa de Valores, eu trabalho muito com modelos quantitativos, por isso que eu aprendi na prática, ali na batalha, que prever o futuro não é minha maior especialidade, também não é uma coisa muito boa assim, né? E por conta disso, uma coisa que eu aprendi e que eu compartilho isso com quem está hoje aí trabalhando para se estabelecer solidamente na vida profissional é o seguinte: não pensem muito naquilo que vocês vão fazer, mas se preocupem um pouco com o que vocês vão fazer se aquilo que você quer fazer der errado. É verdade, porque é isso que todo mundo espera hoje de um profissional, de um executivo, né? Tá certo. Uma das coisas, por exemplo, no artigo que eu faço uma analogia, por exemplo, com o mundo bélico, né, com o mundo militar, que é o seguinte: o mundo militar, a doutrina militar, ela historicamente influencia as práticas corporativas, as práticas de gestão. E tanto que assim, os termos estratégia, posicionamento, etc. e tal, que se usam muito nas empresas, eles têm uma forte conotação bélica. Só que, por exemplo, a doutrina militar ela já mudou.
Hoje já não se fala tanto em estratégia, hoje se pensa muito em contingência, hoje tem aquilo que a gente chama de guerra assimétrica, né? Não adianta fazer aquele plano perfeito quando a sua zona de combate é uma zona urbana de periferia cheia de terrorista que você não sabe mais quem é inimigo e quem não é. Então, assim, a doutrina militar está mudando. É razoável a gente supor que as práticas corporativas, em algum momento, também vão seguir essa nova doutrina militar da forma que já seguiram no passado. Tá certo. André, tá ótimo. Olha, conversei com o André Massaro, que é especialista em finanças pessoais e autor do livro Money Fit, pela editora Matrix. André, muito obrigado. Tenha um bom dia.